Olá, eu sou o professor Sivaldo Prates e me encontro aqui mais uma vez, pronto, para ministrar mais uma aula de língua inglesa a você. E na aula de hoje vamos falar a respeito ou sobre as question words. O que são as question words? São palavras interrogativas, são palavras que a gente coloca, ou usa no início de frases interrogativas, ou seja, em língua portuguesa, são os pronomes interrogativos. Pois bem, pessoal, vamos logo ao assunto aqui para nós economizarmos, vamos dizer assim, ganharmos um pouco de tempo. Pois bem, já estão aqui algumas palavras, interrogativas aqui na lousa, ok? E a gente vai aqui falar, pronunciar cada uma delas aqui e dizer, ou mesmo escrever, colocar na lousa o significado de cada uma dessas palavras. Então vamos lá para ganharmos tempo. Então estão aqui algumas palavras interrogativas em inglês, que na verdade no inglês elas se chamam question words. Pois bem, pessoal, a nossa primeira palavra aqui, what? Uma palavra muito conhecida, Conhecida praticamente de todas as pessoas. What? Veja bem, pessoal, essas question words são também conhecidas de W8, ou seja, WH. Por que são conhecidas desta forma? Por que elas também recebem este nome de W8? Viu? Veja bem, são assim conhecidas porque a maioria, ou a maior parte delas, começa com WH. Em inglês, W8. É por isso que são assim chamadas, viu, pessoal? São assim conhecidas. É claro que a gente conhece mais por question words, mas também pode ser chamada assim, W8. Ou seja, são palavras que geralmente começam com WH, por isso que são assim chamadas, com exceção de how. Dizer para vocês também que how, muitas das vezes, esta palavra, combina com outras palavras, como por exemplo, how many, how much. Muitos falam mais fechado um pouco, how much. Tem how far. E tantas outras, combinações, outras palavras combinando, com how. Só coloquei duas aqui. Não precisa a gente colocar aqui todas as question words. Mas vamos às mais comuns, aquelas mais conhecidas, aquelas que a gente mais usa, estão aqui na lousa. Mais uma vez, what, when, where, which, who, whose, why, how. Então vamos para essa aqui, how, que ainda não colocamos o que significa, Significa como. Então vamos lá, como. Aí eu associei, ou melhor, eu juntei, uma palavrinha com how aqui, mais outra palavrinha está aqui, ou estão duas expressõezinhas aqui, que equivale a uma palavra. Ou melhor, vamos ver aqui, how many e how much. Juntando many, com how e depois much, ou much, como queira, com how. Já significa outra coisa, não tem mais nada a ver com a palavra como. Então, how many. How many significa quantos, é plural. A gente usa essa expressão para coisas contáveis, coisas que se podem contar. Então, how many significa quantos, quantas. Vamos colocar aqui só quantos. E how much significa no singular, viu? Quanto. Pois bem, pessoal, o que significa what? Significa qual. Ou o que. Vou colocar, What significa qual. Significa também o que. Agora nós temos a palavra when. Olha a letra N. When é assim que pronuncia. Então veja bem. When
o que significa a palavra when? Significa quando. Vamos colocá-la aqui. Depois nós temos a palavra where. Where. O que significa a palavra where? Significa onde. E aqui nós temos a palavra with. With. O que significa a palavra with? Tem o mesmo significado da palavra what. Vou falar para vocês a diferença, né? Quando se deve usar what e quando se deve usar with. Pois bem, significa também qual ou que. Pois bem, temos a palavra agora who. Percebam vocês que o W agora não pronuncia nesta palavra. A pronúncia dela é assim, who. Pois bem, who significa quem. Nós temos a palavra agora whose. Também não pronuncia o W, né? Whose, né? A palavra whose em inglês significa de quem. Então vamos lá, de quem. E agora nós temos a palavra why. Why, veja bem. Why, voltou a pronúncia do W, né, que em inglês geralmente pronuncia U. Tem som de U, ou às vezes de V, né? Why, o que significa why? Por quê? Só que é aquele porquê no início das frases interrogativas. Porquê separado e sem acento. Isso eu estou dizendo em inglês, é lógico, gente. Né? Então, corresponde àquele porquê do início das frases. Por que você não veio ontem à festa, à reunião? É aquele porquê separado e sem acento que a gente utiliza para fazer frases interrogativas, que a gente utiliza para fazer perguntas. Então está aqui, why significa porquê. Temos aqui agora, aí estão, né, uma boa parte das question words, que são palavras interrogativas, que a gente coloca no início de frases interrogativas, nem sempre coloca, mas é quando você quer fazer uma pergunta, né, que realmente cabe estas palavras aqui, que são palavras como, por quê, quando, qual, né, quem, de quem, e assim, né, por diante. Então, estão lá algumas question words, como já falamos, mais uma vez, what, when, where, with, who, whose, why, how many, how much. Então, estão aí, né, cada uma com os seus respectivos significados. Vou passar para ler mais uma vez, para eu explicar a diferença entre what e with. Viu, pessoal? E também aqui how many e how much. Pois bem, o que significa what? Qual ou o que? Viu? E aqui with. Geralmente usa-se mais what. Quando é então que a gente vai usar with? With a gente usa quando, né, a gente tem que dar uma preferência para a pessoa, uma escolha. Qual você prefere? Leite ou café? Então esse qual você não vai colocar what, você vai colocar with, porque você está, né, dando uma opção, oferecendo opções para as pessoas, uma preferência, uma escolha. Aí a gente usa o que? With. Está a diferença. Mas a maior parte que a gente vê é what. Vamos ver agora why. Vamos explicar aqui why. Este why é aquele porquê, viu? Acho que eu já falei, separado. No início das frases interrogativas. Por que você não veio ontem? A gente vai usar why. O porquê, dando resposta, em inglês é because. Because, viu? Aí a gente está dando
o que? Uma resposta. Né? Por exemplo, I am here, eu estou aqui because I want to eat a pork. Ou seja, eu estou aqui porque quero ver eu comer uma carne de porco, por exemplo. Então, está aí, né, uma frase aí que eu dei rapidinho, como se usa, ou quando, né, que se usa, ou que se deve usar o because. É aquele porquê, junto e sem acento, né, que a gente fala em língua portuguesa, que a gente está dando resposta a uma pergunta que alguém nos fez, é claro. Então, estão aqui algumas question words, né? E vamos explicar aqui essas duas últimas expressões aqui, how many e how much. How many, plural, né? Quantos ou quantas, né? E aqui, singular, né? A gente usa no singular, quanto, né? Ou seja, how many a gente usa para coisas contáveis, por isso coloca no plural. E how much coloca no singular, porque a gente usa para coisas que não se pode contar. Não, coisas incontáveis, como por exemplo dinheiro. A gente não fala quantos dinheiros, por exemplo. Você fala quanto dinheiro ou quanto de dinheiro. A gente chega a colocar na linguagem coloquial a expressão de. Então, pessoal, estão aqui algumas, deixa-me ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 question words eu coloquei aqui na lousa com seus respectivos significados. E agora, né, rapidinho aqui, vamos fazer, né, uma frase para cada uma. Vou ver se a gente consegue fazer aqui uma frase pequena mesmo, até porque não cabe aqui na lousa, porque também é pequena. Então vamos fazer algumas orações aqui, viu? Rapidinho, para vocês verem aí como se deve usar, ou como que se utiliza, né, essas question words. Ok, pessoal? Vou apagar aqui rapidinho a lousa e aí vamos colocar aqui, viu? Vamos fazer ao vivo mesmo, não precisa nem a gente desligar ali, é rapidinho para nós ganharmos tempos. Veja bem, vou apagar aqui esses tracinhos também, que eu coloquei na frente. Veja bem, pessoal, então, vou trocar de piloto aqui, né? Vamos pegar um piloto aqui, azul ou preto. Vamos pegar um azul aqui. Então, veja bem, what? Quem não conhece essa pergunta? What's your name? Tá aí, pessoal, né? A gente utiliza essas palavras no início de frases interrogativas. Gente, não é errado a gente falar assim, ó. What is your name? Ó, deixa eu colocar aqui. What is name? Chega aqui, não pode esquecer da interrogação. É uma das principais coisas que se coloca, né? Que se usa em uma frase interrogativa. A interrogação, né, gente? Senão não fica uma frase interrogativa. Então, ó. What is your name? Quem não conhece a frase? What is your name? Mas as pessoas, veja bem, gente, na língua inglesa, eu já disse isso aqui várias vezes, eles contraem muitas palavras, até para ganhar tempo, para andar mais rápido. E o costume mesmo, é cultura, gente. Principalmente o inglês americano. Então, eles vão fazer isso, ó. Eles tiram esse verbo to be aqui. Isso aqui é o verbo to be. Para he/it, para a terceira pessoa, né? No caso aqui, seu nome. Ele. Então, usa o que? Is. Né? Então, eles vão contrair aqui para um apóstrofo e coloca só o S aqui, viu? Vamos colocar um S aqui direitinho. E, what's your name? Pronto. Qual o seu nome? A pessoa está dizendo. Então, está aqui, né? Para o what aqui. Agora, when. When significa quando, né? Veja bem, vamos fazer uma frase aqui. Quando
Veja bem, pessoal, ó, uma palavra aqui que eu fiz rapidinho. Veja bem, when do you leave to Washington? Veja bem, quando você vai para Washington, capital dos Estados Unidos? Tá aí, pessoal, ó, when do you leave to Washington? Quando você vai para os Estados Unidos? Vamos para where. Uma pergunta muito, ou melhor, uma pergunta muito conhecida, né? Que a gente geralmente faz. De onde você é? Where are you from? Where? Viu, gente? A gente colocou a preposição bem no final. É assim que se faz essa pergunta. Where are you from? Ou seja, de onde você é? Se você é do Brasil, você pode responder I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. Ou I am from Brazil. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Aqui eu estou perguntando. Where are you from? De onde você é? I am from Brazil. Viu? I am from Brazil. Eu sou do Brasil. I am from USA. Eu sou dos Estados Unidos. Né? I am from Australia. Eu sou da Austrália. I am from... Deixa eu ver aqui. I am from in China. I am from China. Eu sou da China. E assim por diante. Pois bem, vamos ver agora with. With do. Veja bem, a frase que eu fiz aqui rapidinho, ó. What do you prefer? Café or milk? Ou seja, o que você prefere? Café ou leite? Né? Eu disse a vocês que o it, geralmente a gente utiliza, né? Que significa, tem o mesmo significado. Significa qual? Significa o quê? Então, what do you prefer? Café or milk? Ou seja, o que você prefere? Café ou leite? A gente utiliza o it quando a gente oferece uma opção para a pessoa escolher. Se ele quer tal coisa ou outra coisa. Por isso que eu utilizei aqui o it. Vamos ver agora who. Who significa quem. Vamos fazer uma frase bem pequena aqui. Who is this? Veja bem. Who is this? Estou perguntando quem é este? Ou quem é esta? Então tá aí. Who is this? Não precisa colocar a frase, vamos ganhar tempo. Né? Vamos ver agora whose. Significa de quem? Veja bem. Olha a frase interrogativa aqui que eu fiz com whose. Whose car is this? Ou seja, de quem é este carro? Alguém pergunta, né? Suponhamos que alguém chegou, colocou um carro ali, encostadinho ali na frente da sua casa, né? Alguém chega, percebe ou sabe que você não tem carro, aí faz essa pergunta. Whose car is this? De quem é este carro? Né? Vamos ver why. Why? A frase interrogativa que eu fiz aqui, rapidinho, veja bem. Why do you go to the party tonight? Ou seja, olha o que a pessoa está perguntando. Por que você não vai à festa esta noite? Tá aí, né? Why do you go to the party tonight? Por que você não vai à festa, né, esta noite? Vamos fazer com how.
veja bem, essa é uma frase muito conhecida. How are you doing? Como você está? Como você se encontra? How are you doing? Muito conhecida. How many? Vamos fazer uma frase aqui com how many. Veja bem, frase interrogativa. Todas são interrogativas, viu, pessoal? How many? Não pode, esquecer da interrogação no final, viu? E também não pode, já que estamos falando de frases interrogativas, esquecer de colocar o verbo auxiliar antes do sujeito. Frases interrogativas em inglês, a gente coloca o verbo auxiliar antes do sujeito. E muitas das vezes a gente faz perguntas já com estes verbos auxiliares no início. Por exemplo, do you speak English? Ou seja, você fala inglês? Esse do que a gente coloca aí no início da frase não tem significado nenhum. É apenas o verbo auxiliar dizendo que o verbo speak, que é falar, está no presente. Está no presente. Do you speak English? Do you speak português? Do you speak Spanish? Você fala francês? Ou melhor, você fala espanhol? E assim por diante. Mas aqui a gente está colocando as question words antes ainda do verbo auxiliar. No início mesmo das frases. Viu? Então, existem muitas frases interrogativas com essas palavras aqui. Então vamos terminar. How many the brothers do you have? How many the brothers do you have? Ou seja, quantos irmãos você tem? How many the brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Agora, a gente tem que usar aqui how much, com coisas incontáveis. Quanto de dinheiro? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer aqui. How much money? Veja bem, pessoal, a frase interrogativa que eu fiz aqui, nesta última, que é com how much, viu? How much money do you need? How much money do you need? Quanto de dinheiro você precisa? Então tá aqui, pessoal, mais uma vez, vamos ler estas frases aqui para ficar bem aqui, compreensível mesmo para todos vocês que porventura venham assistir esta aula. Pois bem, estamos falando aqui das question words, são palavras interrogativas. Em português são aqueles pronomes interrogativos, palavras que a gente utiliza no início da frase interrogativa, fazendo perguntas. É lógico, são interrogativas, mas a gente deu uma frisada aí para as pessoas mais comuns compreenderem direitinho. São palavras que a gente utiliza no início de frases para fazer perguntas. Então, what's your name? Qual o seu nome? When do you leave to Washington? Ou seja, quando você vai para Washington? Where are you from? De onde você é? Where do you prefer, coffee or milk? Ou seja, o que você prefere, café ou leite? Outra, who is this? Who is this? This. Olha essa palavra, this. Veio significa este, esta. This significa estes, estas, That significa esse, essa, aquele, aquela, E those significa, esses, essas, aqueles, aquelas. Então, tá aqui, who is this? Who is this? Ou seja, quem é este ou quem é esta? Vai depender do contexto aí agora, pessoal? E esta? Whose car is this? De quem é este carro? Aqui muda um pouquinho, Whose car is this? De quem é este carro? Viu? Tá aqui o verbo to be, is, Who car is this? Whose? Whose car is this?
De quem é este carro? Aqui. Why do you go to the party tonight? Ou seja, why do you go to the party tonight? Eu estou dizendo, por que você, né, vai à festa esta noite? Viu? Por que você vai à festa esta noite? Né? Why do you go to the party tonight? Aqui, how? How are you doing? Muito conhecido esse aqui, né? How are you? Ou seja, como você está? Pode ser assim também, how are you doing? Né? Os americanos gostam mais, né? Essa aqui é até mais conhecida lá, eles gostam mais de utilizar essa aqui. How are you doing? Né? How's it going? São essas expressões que eles gostam muito, né, de utilizar aí numa linguagem mais coloquial. E aqui, how many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? E a última, how much money do you need? Gente, esta palavra, né, os brasileiros gostam muito de falar nesta palavra, né? Só que fala de maneira errada. Pronunciam de maneira, né, errada. Eles falam money, money. O nome não é money, né? Isso aqui a gente pronuncia assim, ó, money, money. Não tenha medo de pronunciar correto, pessoal. É money mesmo e nada de money, viu? Então, how much money do you need? Ou seja, quanto de dinheiro você precisa? Então, pessoal, como eu estava falando, né? Acredito que com esta aula eu tenho ajudado, né? Eu tenha ajudado a você que não tinha um conhecimento mais aprofundado deste conteúdo. Então, né, a gente deu esta simples aula. Tudo aqui, gente, de maneira muito simples, viu? E eu estou sempre falando aqui, a gente pode cometer algum erro aqui, algum equívoco, viu? Em alguma coisinha aqui, em alguma palavra. Quando a gente errar, tiver uma coisa aí, viu? Eu já vi, depois eu vou trazer isso aqui, viu? Eu não vou falar muito aqui para a gente ganhar tempo, né? Nossa aula não ficar tão extensa, mas geralmente quando a gente vai, né, até postar a aula, a gente sabe que é um processo um pouco grande aqui, né, pessoal? Então, quando eu tenho que assistir a minha própria aula, às vezes, meu Deus, eu digo assim, como foi que eu errei isso aqui? Errinho às vezes mínimo, mas que a gente tem tanto conhecimento às vezes, né, daquele fato, daquela expressão, e a gente no falar, ou ao falar, acaba errando. Falar, gente, é totalmente diferente de escrever. A gente que já tem prática com escrita, quando você vai escrever, a gente para um pouco, raciocina, se a gente errou, a gente apaga, volta, corrige. Agora, quando a gente fala, não. Mesmo em português, é comum às vezes, mesmo que a gente tenha um conhecimento bem profundo a respeito de tal conteúdo que a gente está aqui à frente falando, ministrando, ensinando, mas de repente a gente pode cometer aí um equívoco ao falar. Às vezes a gente tem conhecimento do conteúdo e às vezes quando a gente vai falar, a gente fala um pouquinho, né, diferente, um pouquinho errado. E por isso mesmo a gente pede desculpa caso tenha, né, errado, vocês observarem que a gente tenha errado em alguma coisa aqui, viu? Eu vou trazer aqui, eu estava vendo em umas 2 aulas, alguns errinhos mínimos que cometi. Na próxima aula vou ver se eu me lembro para a gente trazer aqui e consertar. Eu não tenho problema nenhum em chegar aqui e falar para vocês que eu errei, né? Pequena coisa, mas a gente não vem aqui com esse intuito, né, de errar, de ensinar nada errado a vocês, não, de forma alguma. Mas ao falar, muitas das vezes a gente comete algum erro. Isso é normal. Aqui não tem nenhum super-homem. Nós não somos super-homens. Somos pessoas normais e que a gente, né, comete falha, comete erro. Mas vamos aí, vamos terminar nossa aula de hoje. E como sempre, pessoal, eu desejo tudo de bom para você, para sua família, para mim também, né? Para todos nós. Todos nós estamos precisando, né, de muita ajuda, da ajuda de Deus com esse tempo difícil, esse tempo de pandemia que todos nós estamos enfrentando. Mas assim, é assim mesmo, que o Senhor Deus venha nos abençoar cada dia e que tenhamos o restante do dia aí, viu, maravilhosamente bem. Tchau, pessoal.